Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma revisão de eletrostática, tá? Então, a eletrostática, eu sempre subdivido ela em três partes: os conceitos gerais e a lei de Coulomb, o campo elétrico e o potencial elétrico. Começando, então, pelos conceitos gerais e a lei de Coulomb nesta primeira parte. Lembrem primeiro, toda a carga de um corpo eletrizado é um número inteiro de elétrons ou prótons ou cargas elementares em excesso nesse corpo. O valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Então, toda a carga contida em um corpo é sempre um número múltiplo, um número inteiro múltiplo desta carga 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, o corpo está eletrizado quando ele tem número de elétrons diferente do número de prótons. E a carga é sempre contabilizada em função do excesso de prótons ou elétrons. Certo? Como é que eu posso eletrizar um corpo? O primeiro processo de eletrização é o atrito. Eu tenho ali inicialmente dois materiais diferentes neutros, A e B. Ao atritar A com B, ocorre uma transferência de elétrons de um para o outro. Alguém vai perder, alguém vai ganhar elétrons, de forma que no final do processo, os corpos adquirem cargas e sinais contrários e o mesmo valor, o mesmo módulo das cargas nos corpos A e B. O segundo processo de eletrização é o contato. Então, eu tenho aqui um corpo neutro e outro eletrizado, digamos, positivamente, dois corpos condutores. Ao fazer o contato de B com A, ocorre uma transferência de elétrons de B para A, de tal forma que aquele excesso de cargas positivas se redistribui na superfície externa dos dois. Após separá-los, os dois vão estar com cargas de mesmo sinal, aqui os dois positivos. Notem que, então, sempre no processo de contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal, mas a quantidade de cargas aí depende das dimensões de cada corpo. O corpo maior fica com maior quantidade de cargas. No caso da esfera, por exemplo, a carga é sempre proporcional diretamente ao raio da esfera. Então, se o raio da esfera A é o dobro do raio da esfera B, a esfera A adquire o dobro de cargas em relação àquela adquirida pela esfera B. E aqui nós temos a indução, que é o nosso último processo de eletrização. Notem que eu tenho um corpo neutro, condutor, que é o chamado induzido, e um indutor carregado. Eu vou trabalhar com indutor negativo, certo? Mas o induzido tem que ser um corpo de material condutor. Primeiro procedimento aqui, a primeira etapa da indução é aproximar o indutor do induzido e provocar uma indução, induzir a separação de cargas, que só pode acontecer nos materiais condutores. Os elétrons livres do induzido fugiram para o lado mais distante da presença do indutor negativo. Então, notem que aqui eu tenho ainda o induzido neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, mas eu quero eletrizá-lo. A segunda etapa é fazer o fio terra, fazer aqueles elétrons fugirem para a Terra através do aterramento daquele corpo induzido. Os elétrons, então, escoam para a Terra, fugindo da presença do indutor negativo, e eu já tenho o induzido carregado com carga positiva. Desfaço o fio terra na terceira etapa e no último procedimento, o último passo é afastar o indutor que eu não preciso mais. Então, o induzido, neste caso, adquire carga de sinal contrário ao indutor, indutor negativo, induzido positivo. E aqui nós temos a lei de Coulomb, que trata da atração e repulsão de cargas. Lembrem que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, e a força atrativa ou repulsiva é regida pela lei de Coulomb. Essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os centros dessas cargas, se elas forem bem pequenas ou pontuais.
A força elétrica depende de mais um fator aqui, que é o meio que envolve as cargas. Isso vem ali atribuído pela constante da lei de Coulomb K. É a influência do meio em que as cargas estão imersas. Tu tem que saber que a máxima constante da lei de Coulomb ocorre no ar e no vácuo. Tu não tem que saber de cor aquele valor 9 vezes 10 na 9. Mas que no ar e no vácuo, para duas determinadas cargas, a força elétrica vai assumir o valor máximo, certo? Então, está aí a lei de Coulomb, a força elétrica atrativa ou repulsiva entre duas cargas. E, claro, lembrar, importantíssimo isso, a atração do corpo neutro. Todo corpo neutro, independente se ele é condutor ou isolante, ele vai ser sempre atraído por outro corpo eletrizado, independente da carga do corpo eletrizado. No caso do condutor neutro, ocorre a indução ou separação de cargas. E no caso do isolante neutro, ocorre a polarização ou reordenamento das moléculas. Então, os dois, de qualquer forma, neutros vão ser atraídos, nunca repelidos, tá? Eles vão ser sempre atraídos por outros corpos eletrizados. Correto? Agora, pessoal, a segunda parte, que é a parte do campo elétrico, certo? O que é o campo elétrico? O campo elétrico é, na verdade, uma propriedade vetorial de uma carga. Aqui nós temos uma carga chamada carga-fonte. Ela tem uma capacidade, ela tem uma propriedade. O campo elétrico dela significa que ela pode exercer força elétrica sobre outras cargas nas mediações e a capacidade dela transmitir força elétrica. Então, aquela segunda carga ali, digamos, bem pequenininha, bem menor que a carga-fonte, ela é a chamada carga-teste ou carga de prova, pois aquela carga maior, ao longo de uma linha imaginária, que é a linha de força, ela exerce uma força de natureza elétrica sobre a carga de prova, a segunda carga, Qzinho. Então, o campo elétrico, esse vetor ou propriedade vetorial, é justamente isso, a capacidade daquela carga maior fazer força de natureza elétrica sobre outras cargas nas mediações, as cargas de prova, certo? A força elétrica sobre cada carga de prova vai ser o campo elétrico naquela região do espaço ou aquela propriedade da carga-fonte. Notem que o campo elétrico ele é medido em newtons por coulomb no sistema internacional, certo? Bom, sendo um vetor o campo elétrico, a gente tem que saber desenhar. O problema é que nós temos dois tipos de cargas, tá? As cargas fontes positivas e as cargas fontes negativas. Como toda carga fonte positiva é capaz de afastar cargas de prova positivas, nós convencionamos que o campo elétrico de uma carga fonte positiva é de afastamento. Ele sai da carga fonte positiva. E como todas as cargas fontes negativas são capazes de aproximar cargas de prova positivas, a gente diz que o campo elétrico é um vetor de aproximação que entra na carga fonte negativa. Esse vetor, então, ele tem um módulo, força elétrica sobre carga, só que eu também posso calcular, lembrem, o módulo do campo elétrico por kq sobre d ao quadrado. Então, cargas fontes que exercem o campo elétrico, esse campo elétrico tem um módulo diretamente proporcional ao valor da carga fonte que gera o campo e inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro da carga até um determinado ponto, certo? Então, kq sobre d ao quadrado é a expressão que calcula o chamado campo externo, fora de uma carga fonte positiva ou negativa, certo? A direção do campo elétrico é sempre tangente a qualquer ponto da linha de força, ele tangencia a linha de força em qualquer ponto. E vai ser de afastamento sentido para a carga fonte positiva e de aproximação para a carga fonte negativa, tá? Bom, e se eu tiver mais de uma carga num determinado espaço, uma determinada região
Como é que eu determino o campo de várias cargas? Bom, como o campo elétrico é um vetor, se eu tiver várias cargas, eu vou ter vários vetores compostos em um determinado ponto do espaço. Aí eu vou fazer uma soma vetorial. Notem que aqui nós temos duas cargas, Q1 e Q2, de mesmo valor, positivas ambas, e dois pontos. Um no meio do segmento da reta que as une e outro ponto lá no terceiro vértice do triângulo, certo? Então, eu tenho duas cargas. Em cada ponto, eu vou compor dois vetores campos elétricos. Só que para cada carga, eu sei que o campo é kq sobre d ao quadrado. Notem que nesta situação, os dois pontos estão situados de tal forma que, para cada carga, a distância é a mesma e a carga de cada um dos corpos é a mesma também. Então, os dois vetores que eu vou compor em cada ponto, eles têm o mesmo tamanho, eles têm o mesmo modo. Mas esses vetores têm que obedecer àquela regra do sentido de afastamento, no caso de cargas fontes positivas. Então, lá no segmento que une as duas cargas, ali no meio das duas, na reta que une as duas, tá? Então, distâncias iguais, cargas iguais, campos de mesmo tamanho. O campo da carga 1, ele é de afastamento, ele afastaria uma carga de prova positiva colocada naquele ponto ali embaixo, certo? Só que a carga 2 também faz um campo que sai dela, também afastaria essa mesma carga de prova positiva naquele ponto. Notem que ali o campo resultante vai ser igual a zero. Eu tenho dois vetores contrários, compostos no mesmo ponto, e eles são de mesmo modo, tá? Lá naquele vértice do triângulo, ao longo da linha que une a carga 1 ao ponto, nós temos um campo de afastamento e eu também tenho, para a carga 2, um campo de afastamento. Pela regra do paralelogramo, notem que o campo resultante é vertical e para cima. Então, o campo gerado por várias cargas é o campo resultante ou uma soma de vetores, certo? E como é que fica o campo dentro de um condutor? Porque campo externo é o kq sobre d ao quadrado. O campo interno a um condutor, desde que esse condutor esteja em equilíbrio eletrostático, as cargas nos condutores sempre se distribuem na face externa, na superfície externa, de tal forma que em repouso, ou seja, em equilíbrio eletrostático, lá dentro, lembrem que nós temos a blindagem eletrostática, a força elétrica sobre qualquer carga de prova lá dentro vai ser igual a zero, o que significa que nós não temos campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, certo? É o fenômeno chamado de blindagem eletrostática, dentro de uma gaiola eletrizada, mesmo que ela receba descargas elétricas, lá dentro não há choques elétricos, aquela pessoa está protegida de qualquer descarga elétrica. Nos condutores, as cargas se distribuem sempre na superfície externa, neutralizando o campo interno. Essa é uma descoberta de Michael Faraday, tanto que aquela gaiola ali é chamada de gaiola de Faraday, certo? É um ambiente blindado de choques elétricos. Correto? Ah, se uma descarga elétrica cai num avião, o que acontece? Olha, lá dentro não tem choque elétrico em ninguém, porque a carga elétrica vai se distribuir na superfície externa, na fuselagem do avião. Depois ela vai ser descarregada para o ar. Ah, mas lá dentro não há carga. Então, em qualquer condutor, a carga interna é igual a zero. O campo interno é igual a zero. As cargas sempre ficam na superfície externa dos condutores. Lembrem dos campos variados. Como é que eu posso medir a intensidade do campo elétrico? O que são campos variados? São campos que não se mantêm constantes em determinados pontos da região do espaço. Aqui nós temos as linhas de força das cargas isoladas e notem que as linhas de força, elas têm uma concentração variável. Então, se, por exemplo, eu tiver a presença de duas cargas e sinais opostos, formando um dipolo, as linhas que saem do positivo e entram no negativo, elas têm concentração variável. E o campo elétrico ele tem sempre uma intensidade que é diretamente proporcional à concentração de linhas de força. Onde as linhas estão mais afastadas, o campo é mais fraco. Onde as linhas estão mais densas, mais concentradas ou mais próximas, o campo é mais intenso, certo?
E notem que as linhas de força nunca se cruzam. Então, coisas importantes aqui. O campo elétrico tem valor, módulo, proporcional à concentração de linhas e as linhas de força jamais se cruzam, tá? No caso de duas cargas de mesmo sinal, duas positivas, por exemplo, as linhas de força vão fazer esse desenho característico, dando uma ideia de repulsão das cargas. Bem ali no meio, notem, nós temos um campo elétrico igual a zero. Ali não há linhas de força na região entre as duas cargas. Ali o campo elétrico ele é nulo, bem naquele ponto central, certo? E aqui, como sempre, as linhas de força jamais se cruzam. Então, esses são os campos elétricos variados, onde as linhas de força têm uma distribuição variável de concentração e onde o campo vai ser mais intenso, onde as linhas estiverem mais próximas, mais densas ou mais concentradas. E como é que eu consigo um campo elétrico não variado, ou seja, uniforme? Olha, se tu conseguir um campo elétrico uniforme, tu tem que ter duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos e, nesse caso, as linhas de força que vão fluir do positivo para o negativo, elas vão ser igualmente espaçadas, distribuídas de maneira uniforme e o campo elétrico em qualquer ponto daquela região vai ter a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Ali o campo elétrico vai se manter constante na região entre as placas, naquele espaço interno das placas, nós temos o campo elétrico mantido constante. Ele é uniforme, tá? Na região externa, as placas, o campo elétrico é igual a zero. Aí tem que decorar, certo? Ele só é constante e diferente de zero ali na região entre as placas, fluindo do mais para o menos, tá? Lembrem como é o movimento de cargas em campo elétrico uniforme. Aqui o campo elétrico entre essas duas placas ele é vertical e para baixo, ele vai do mais para o menos, ele sai do positivo e entra no negativo. Se eu abandonar uma carga elétrica positiva naquele ponto, vamos desprezar o campo gravitacional. A única força que eu quero levar em conta aqui é a força elétrica. Para onde é que vai ser a força elétrica sobre aquela carga positiva naquele campo? Vai ser vertical e para baixo. Ela vai ser repelida da placa de cima e atraída pela placa de baixo. Essa força elétrica vai fazer essa carga adquirir uma velocidade tal que ela acelera em direção à placa negativa e a velocidade vai ser crescente. E mais, o movimento vai ser retilíneo. Um dado importante, o movimento de cargas, quando a velocidade é paralela ao campo, este movimento tem que ser um mRUV, certo? E se eu jogar uma carga com uma velocidade inicial perpendicular ao campo, ela vai executar um movimento parabólico. Notem que o movimento de cargas em campo elétrico é o mesmo movimento de massas em campo gravitacional. Em movimento paralelo ao campo, mRUV. Em movimento perpendicular ao campo, inicialmente no lançamento ali horizontal, notem que a carga faz aquele movimento parabólico e a velocidade, neste caso, é perpendicular ao campo, a velocidade inicial, certo? Notem que a velocidade vertical, que é aquele vetor em azul, ela vai aumentar. Então, a carga acelera em direção, nesse caso, à placa negativa, se essa carga tiver sinal positivo. Como é que se determina a força elétrica aqui? Pessoal, a força elétrica é dada por Q vezes Z. Tá? Se campo é força sobre carga, força elétrica também pode ser expressa, além da lei de Coulomb, aqui neste caso, por Q vezes Z, certo? Notem que se o campo aqui é constante, a força elétrica vai ser constante também. Ela vai ter sempre o mesmo módulo, direção e sentido. E a aceleração dessas duas cargas vai ser constante, correto? Então, agora nós iniciamos a última parte da revisão de eletrostática, que é o potencial elétrico. O que seria potencial elétrico? Potencial é uma capacidade de uma carga qualquer. Digamos que eu tenho uma carga, fonte de um potencial elétrico. O potencial é uma propriedade ou capacidade escalar
dessa carga, é uma propriedade que ela tem de transferir, transmitir trabalho sobre outra carga. Se eu colocar uma segunda carga aqui, a carga de prova, e a força elétrica deslocar essa carguinha entre dois pontos do campo elétrico daquela carga lá, eu digo que ela tem um potencial, essa propriedade algébrica ou escalar de transferir trabalhos sobre a segunda carga. Notem que potencial elétrico, energia por carga, trabalho por carga, é medido em joule por coulomb, ou seja, o volt. Essa é a unidade do Sistema Internacional de Potencial ou de voltagem de uma carga, certo? Então, acabamos por definir duas propriedades que essa carga-fonte tem. Então, nós temos uma propriedade vetorial, que é o campo elétrico. O campo elétrico está associado à transferência de força. Sobre quem? Força sobre quem? Então, essa carga é capaz de transferir, de transmitir uma força sobre uma segunda carga. Propriedade vetorial, campo elétrico da carga-fonte Q. Certo? Só que agora eu vi, relembramos, que ela tem uma propriedade escalar ou algébrica de transferir trabalho, energia, sobre esta segunda carga, a carga de prova. Trabalho sobre carga é o potencial elétrico desta carga-fonte, certo? Como eu posso avaliar o potencial elétrico de uma carga pontiforme, fonte deste potencial, em um ponto externo a ela? Então, eu sei a definição de potencial ou voltagem, trabalho sobre carga. Só que eu posso definir, num ponto externo a essa carga pontiforme, a uma certa distância do seu centro até aquele ponto, o potencial dela, a capacidade que ela tem de transmitir trabalho sobre outra carga. Então, eu posso dizer que o trabalho sobre carga, ou o potencial elétrico dessa carga pontiforme, ele pode ser calculado ou avaliado pela expressão Kq sobre D. Potencial chamado potencial externo de uma carga pontiforme. Tá? Essa distância é a distância do ponto considerado fora da carga até o centro dela. E aqui notem que há um parâmetro importante. A carga não vai em módulo, tá? Isso quer dizer que cargas positivas geram potenciais positivos e cargas negativas geram potenciais negativos. Para o potencial, pessoal, é essencial colocar o sinal. A carga tem um sinal, o potencial tem um sinal que acompanha a carga, certo? E aquela distância ali, só para insistir, para cálculo ou avaliação do potencial externo, é do centro da carga até o ponto considerado, lá fora dela, tá? E uma lógica numérica matemática, algébrica, tá? Potenciais positivos são maiores que potenciais negativos, certo? Bom, dado isso, como é que eu determino o potencial de várias cargas num ponto do espaço? Já que potencial é uma grandeza escalar, uma propriedade escalar, o potencial de várias cargas, notem que eu tenho duas cargas, um dipolo elétrico, mais Q menos Q, e um ponto ali no terceiro vértice do triângulo. Tá? Eu quero calcular o potencial dessas duas cargas naquele ponto P. O que eu vou fazer? Bom, o potencial de cada carga eu sei como avaliar, Kq sobre D, positivo ou negativo conforme a carga que gera esse potencial. O potencial das duas juntas, que é o potencial total ou resultante, é uma soma algébrica de potenciais, certo? Então, eu calculo o potencial da carga 1 mais Kq sobre D e o potencial da carga 2 menos Kq sobre D. Notem que, nesse caso, se eu somar os dois potenciais, Kq sobre D menos Kq sobre D, vai dar um potencial naquele ponto igual a zero. Então, potencial de um conjunto de cargas é uma soma algébrica dos potenciais, certo? E agora nós falamos em diferença de potencial. Digamos que uma carga pontiforme, uma carga fonte de um campo elétrico, de um potencial elétrico, ela gere nas imediações potenciais nos pontos A, B e lá no infinito. Bom, lá no infinito o potencial é zero, tá? Pela expressão Kq sobre D, num ponto infinitamente distante do centro da carga, o potencial tem que ser zero. Agora, ali no ponto A, escolhi um potencial de 10 volts, no ponto B, um potencial de 6 volts. Qual é a diferença de potencial entre A e B? É só fazer o que diz a própria definição, a diferença. VAB é VA menos VB, isso é a diferença de potencial entre A e B. Vai dar 10 menos 6, que é 4 volts.
Fácil, tá? Uma outra definição de diferença de potencial tem a ver com a definição original de potencial elétrico. A diferença de potencial entre A e B é o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga ao deslocá-la entre aqueles dois pontos, certo? Porque nós temos duas definições de diferença de potencial. VA menos VB, ou trabalho da força elétrica sobre a carga ao deslocar esta carga entre os pontos A e B, certo? Tem uma terceira, que vale para o campo elétrico uniforme, tá? Então, deixa eu abordar aqui o seguinte. Lembre que o campo elétrico uniforme ele é formado entre duas placas de sinais contrários, com o mesmo módulo de cargas, a positiva e a negativa, certo? Bom, notem que a placa positiva tem um potencial positivo, a placa negativa tem um potencial negativo. Essa linha aqui, que vai do mais para o menos, é a linha de força. A linha de força, pessoal, ela sempre, independente do seu formato, tá? Ela sempre caminha do maior para o menor potencial, ela sempre caminha do positivo para o negativo. Ok, digamos que eu tenha um ponto A e um ponto B aqui, jogados nesse campo elétrico uniforme. Como é que eu poderia determinar a diferença de potencial entre A e B? Primeiro, o potencial em A é maior que o potencial em B. Por quê? Porque o potencial em A é positivo e o potencial em B é negativo. O ponto A está mais próximo da placa positiva, o ponto B está mais próximo da placa negativa. Claro que a diferença de potencial entre A e B poderia ser calculada por VA menos VB, se eu conhecesse os potenciais nos pontos ali A e B, certo? Digamos que eu conheça potencial em A mais 500 volts, potencial em B menos 400 volts. A diferença de potencial entre A e B vai ser 500 menos 400, que vai dar 900 volts, tá? Tem outro caminho? Tem. Eu poderia calcular a diferença de potencial entre A e B por trabalho realizado sobre uma carga ao deslocar essa carga entre os pontos A e B. Não vou fazer por aqui porque eu não tenho informações. Mas eu quero citar que no campo elétrico uniforme, eu posso calcular a diferença de potencial entre dois pontos dentro do campo elétrico uniforme através de uma outra expressão, tá? Digamos que eu conheça o campo elétrico aqui, vai do mais para o menos, o campo elétrico ali vale 450 newtons por coulomb. Digamos que eu conheça também a distância paralela ao campo elétrico, campo horizontal, distância horizontal, eu conheço aquela distância, certo? Digamos ali 2 metros. Como é que eu posso calcular a diferença de potencial? Esta fórmula ela é válida para o campo elétrico uniforme. A diferença de potencial entre aqueles dois pontos é E vezes D. Desde que tu pegue a distância paralela ao campo, ou seja, campo horizontal, distância horizontal entre os pontos considerados, certo? Então, tu vai fazer ali 450 vezes 2, que dá, claro, 900 volts de diferença de potencial. Só que nós temos três definições de diferença de potencial. A mais simples e geral, VA menos VB. A segunda, que também é geral, trabalho AB sobre a carga. E essa terceira que vale para o campo elétrico uniforme, E vezes D. Certo? Desde que E e D sejam paralelos entre si. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da força elétrica. Então, eu tenho ali dois pontos A e B e eu quero determinar o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga entre os pontos A e B, certo? Ali vai ser o deslocamento da carga, ali está a força. Notem que a força elétrica ela atua sobre a carga positiva do mais para o menos, tá? Então, essa força, nesse caso, vai ser a favor do deslocamento. Como é que eu determino o trabalho da força elétrica? Isolando ali o trabalho AB da expressão da diferença de potencial, eu tenho que o trabalho da força elétrica entre dois pontos A e B é a carga multiplicada pela diferença de potencial VAB. Então, é a carga que tu desloca, o valor dessa carga, multiplicado pela diferença de potencial entre A e B. Claro que a diferença de potencial entre A e B pode ser calculada por VA menos VB, certo? Bom, enfim, notem ali na expressão do trabalho, a carga não vai em módulo, a diferença de potencial não vai em módulo. Então, dependendo das propriedades matemáticas, dos sinais dos elementos ali multiplicados, o trabalho pode ser positivo ou negativo, certo?
Mas aqui eu estou vendo que o trabalho dessa força elétrica nesse desenho, entre os pontos A e B, vai ser positivo. Por quê? Porque a força elétrica é a favor do deslocamento AB. Então, quando a força elétrica é a favor do movimento, o trabalho dela é positivo, certo? Mas na fórmula eu tenho que colocar os sinais da carga e da diferença de potencial quando multiplicados, tá? Vamos a um exemplo numérico, tá? Vamos a um exemplo numérico. Digamos que eu tenho aqui dois pontos A e B. Eu tenho um ponto C ali que eu resolvi colocar, 3 pontos ABC dentro desse campo elétrico uniforme. O potencial em A vale mais 50 volts, o potencial em B vale menos 50 volts. Quanto é que é o potencial em C? Olha, o potencial em C é exatamente igual ao potencial em B, é menos 50 volts, tá? Aquela linha ali tem um nome, a linha BC, lembrem que ela é chamada de equipotencial, tá? Bom, depois a gente pensa nisso. Então, eu quero calcular o trabalho para deslocar uma carga de 2 coulombs entre os pontos A e B, trabalho realizado pela força elétrica. Então, é só fazer isso aqui, o trabalho AB é a carga vezes a diferença de potencial AB. Olha, eu estou vendo que aquela força elétrica ele vai realizar entre A e B um trabalho positivo, porque ela é a favor daquele deslocamento AB, certo? E a conta vai me dar automaticamente um trabalho positivo. Qual é o trabalho da força elétrica ali? Fazendo Q vezes VAB, a carga é 2 coulombs e a diferença de potencial é 50 menos 50. A diferença de potencial entre A e B é 100 volts, certo? Então, fazendo ali o produto Q vezes VAB, vai dar 2 vezes 100, que dá 200 joules o trabalho da força elétrica nesse deslocamento AB. Detalhe importante, qualquer que seja o trajeto que eu siga entre os pontos A e B, deslocando a mesma carga, o trabalho da força elétrica vai ser exatamente o mesmo. A força elétrica é uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Seguindo o caminho 1 ou o caminho 2, o trabalho da força elétrica na mesma carga vai ser 200 joules, tá? Q vezes VAB, certo? Aí, se eu deslocar a carga ao longo da linha BC, o trabalho da força elétrica sobre a carga na linha BC vai ser zero. Por quê? Porque a diferença de potencial entre os pontos B e C é zero. Aquilo ali é uma linha equipotencial, tinha falado agora há pouco, lembra? Tá? Então, VBC igual a zero. A diferença de potencial entre B e C é 50 menos 50. Ou 50 menos 50, negativo primeiro, né? Vai dar zero a diferença de potencial. Tá? Vai dar zero a diferença de potencial. Então, 0 vezes 2, o trabalho da força elétrica ao longo de uma equipotencial é sempre igual a zero, certo? Por que é zero ali? Ah, porque a fórmula me diz, mas eu estou vendo que a força elétrica ao longo da equipotencial ela é perpendicular ao deslocamento BC. Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, lembram? Ah, certo? Então, a força elétrica não realiza trabalho quando tu desloca uma carga entre dois pontos de uma linha equipotencial. Linha equipotencial é aquela linha que o potencial se mantém igual, constante, tá? Lembrem que as linhas equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força. As linhas de força aqui são horizontais, do mais para o menos. A equipotencial é perpendicular a qualquer linha de força, sempre, em qualquer campo elétrico. Ok? Estava demorando, né? Gráficos. Potencial e campo elétrico de um condutor esférico carregado. Então, aqui tem um condutor esférico em equilíbrio eletrostático. Eu quero avaliar o diagrama do campo e do potencial em função da distância para pontos internos e externos. Primeiro, campo elétrico interno, blindagem eletrostática. Ali está a região interna, tá? Pela blindagem eletrostática, o campo interno é sempre igual a zero, tá? Então, vetorialmente, os campos das cargas na superfície se cancelam em qualquer ponto interno, mas algebricamente os potenciais das n cargas na superfície se somam, dando um potencial constante e diferente de zero. Lá dentro o potencial não é zero. Quem é zero é o campo elétrico.
tá? Não vai errar isso. E ele é constante igual ao potencial da superfície. O somatório dos potenciais das N cargas lá no centro dá o mesmo somatório dos potenciais das N cargas em qualquer ponto interno e na superfície, que, aliás, é uma superfície equipotencial. As cargas estão lá em repouso. Se não há movimento de cargas, não há diferença de potencial na superfície. Agora vamos para os pontos externos. Bom, externamente, na região de fora dessa esfera, o campo ele diminui. Ali está o campo próximo da superfície, ele é perpendicular à superfície. Ali está um campo mais externo e lá no outro ponto nós temos o infinito. Tá? O que nós temos sobre o campo externo? Ele reduz com o quadrado da distância. Então, aquela curva indica que o campo elétrico ele reduz rapidamente em direção ao zero, porque ele reduz com o quadrado da distância. Tá? O campo num ponto próximo, bem próximo à superfície externa, com uma distância ali aproximadamente r, até o centro da esfera, que é o raio da esfera, o campo na superfície, ou bem próximo a ela, é kq sobre r ao quadrado. Tá? E lá no infinito, o campo elétrico é igual a zero. Tá aí o potencial externo. O potencial externo, ele reduz com a distância, kq sobre d. Então, a curva é mais suave em direção ao zero, no decaimento do valor do potencial lá fora daquela carga ou daquela esfera, certo? O potencial na superfície, que é igual ao potencial interno, é kq sobre r, faz d igual a r para a fórmula kq sobre d. Kq sobre r é o potencial na superfície, que é o potencial lá dentro também, certo? E lá no infinito o potencial é igual a zero. Então, assim se resume gráficos e propriedades de potencial e campo elétrico em função da distância para pontos internos e pontos externos a um condutor. Pessoal, isso vale para qualquer condutor. O quê? Potencial constante na superfície, o mesmo potencial dentro do condutor e o campo elétrico igual a zero. Tá? Isso vale para qualquer condutor. Ok? E aqui nós temos o experimento de Millikan. O que Millikan fez? Ele determinou a carga do elétron e do próton, tá? A partir do experimento da gota de óleo, jogando gotas de óleo numa câmara onde foi feito vácuo para não ter resistência do ar e gotas de óleo eletrizadas, ele ajustava o campo elétrico para que a gota entrasse em equilíbrio, MRU ou repouso, equilibrando o peso da gota com a força elétrica, tá? Bom, essa gota tem um certo número inteiro de cargas elementares. A carga da gota é quantizada, Q igual a N vezes E. Ele queria chegar no valor elementar. Para isso, ele ajustava o equilíbrio das forças, contrabalançando ali o peso com a força elétrica sobre a carga. Quando a força elétrica equilibra o peso, eu posso dizer que Q vezes E igual a M vezes G. Aí ele calculava o valor da carga total e depois, lá fazendo meses de cálculos, ele chegou no valor da carga elementar, certo? Então, contrabalança o peso de uma gota eletrizada com a força elétrica, iguala a força elétrica ao peso, Q vezes E, que é a força que a carga sente dentro do campo elétrico, é igual a M vezes G, que é o peso. Tá? Calcula a carga da gota e depois joga ali no Q igual a N e calcula E, certo? Faz a medida para milhares de cargas e depois tu chega com muita paciência, muito tempo de análise no valor da carga elementar, cujo valor tu conhece, 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Agora é isso. Terminamos aqui a nossa revisão. Espero tê-los ajudado e até a próxima. Um grande abraço. Se cuidem.